Pessoal, eu sou o Daniel Mastral, sou escritor e também conferencista, escritor pela editora Novo Século e também pela editora Planeta. Até o presente momento, estou gravando esse vídeo em novembro de 2016, eu tenho 14 livros publicados pela Novo Século e também pelo selo Ágape, que faz parte do conglomerado da Novo Século, e tenho mais 2 livros que eu estou escrevendo agora para a Planeta, no selo Pórtico e no selo Academia. Hoje eu tenho uma mensagem especial para você, uma mensagem que eu tenho certeza vai sacudir os seus valores. Eu recebo muitos e-mails, e esses e-mails me servem de referência, me servem de norte, de termômetro, para nós medirmos aonde é que estão os pontos de feridas do corpo de Cristo. Aonde é que esses pontos estão mais frágeis, do corpo de Cristo, da igreja. Porque as ovelhas que nos escrevem, as pessoas que nos escrevem, na verdade a igreja é formada por pessoas, Então essas pessoas reportam para nós uma série de coisas. E hoje nós vamos falar sobre algo que tem desorientado muitas pessoas. Vamos falar de perdido na tempestade, Você já se sentiu assim? Ou está se sentindo assim? Você vê uma grande tempestade se moldurando ao seu redor, ou já em pleno curso, e você se sente no meio dela completamente perdido, desorientado, à deriva. Já sentiu isso? À deriva, desprezado. Ninguém aparentemente se importa com você. As pessoas parece que desejam o seu fracasso e se incomodam com o seu sucesso. Tem mais gente te apontando o dedo do que estendendo a mão. Você já se sentiu dessa maneira? Pessoas te dando as costas no momento que você precisava de um abraço? Pessoas às vezes trazendo palavras de peso para você, de desânimo no momento que você mais precisa de ânimo, de força, de vigor. Muitas vezes, muitos dos nossos irmãos, e eu já passei por isso muitas vezes, então eu posso falar de cátedra, que às vezes a gente passa sim por tempestade. Jesus disse que na vida nós teríamos aflições, Então eu recebo muitos e-mails, tem e-mails que me fazem rir, e-mails que me fazem chorar, e-mails que me deixam perplexo, pela sua diversidade de coisas, ou pela dor do irmão, ou pela situação que ele está passando, ou até mesmo pela maneira com que eles se dirigem para a gente. Alguns são um pouco agressivos, aí você fica perplexo, meu Deus, onde é que está o Espírito de Deus nessa questão, nessa pessoa, Diz um ditado que os melhores marinheiros são forjados nas piores tempestades. Isso é verdade. As tempestades elas existem na nossa vida para lapidar a nossa fé, para trazer força para nós, ao contrário do que muitos pensam, por que eu estou passando por isso? Deus é mau. Às vezes Deus está permitindo que você passe por isso, para que você tenha uma experiência com Ele. E às vezes nós temos a experiência com Deus no meio da tribulação, quando está tudo bem, como é que nós vamos ter a referência de Deus, Então, eu vejo que muitas dessas coisas têm mexido com nossos irmãos na fé. Esses dias eu recebi um e-mail que sinceramente me emocionou, me tocou profundamente e eu quero compartilhar esse e-mail para vocês e espero que não seja tarde para você, porque recentemente esse e-mail falou muito comigo. Quem escreveu para mim foi o Paulo Felipe Borba. Paulo, muito obrigado pelas suas palavras, eu vou reproduzir aqui o seu e-mail, tá? Ele disse o seguinte: paz seja convosco, Irmão Daniel, muitos dos seus vídeos hoje talvez não sejam visualizados pelos cristãos e até mesmo são desprezados, o que é um fato, Até aí, irmão, você acertou perfeitamente. Mas Deus tocou-me, pois eu não iria, deixa eu encaixar aqui, pois eu não iria enviar para o irmão essa mensagem se não tivesse sido o Espírito Santo a sinalizar-me. E aí ele continua. Mas Deus tocou-me para enviar ao irmão essa mensagem, se não tivesse sido o Espírito Santo a não me sinalizar. Então ele teve a plena certeza que Deus estava dando essa orientação. Naqueles dias, os seus vídeos serão para edificação de muitos, nos dias que a igreja partir, Eu creio que vão ficar vozes aqui, Vozes que vão continuar ecoando e trazendo a mensagem de Cristo. Eu concordo com você, meu irmão. Talvez Deus use, na minha humildade, use esse vaso
né, aqui como um instrumento em suas mãos para que essa voz continue ecoando. Mesmo quando a Igreja Santa partir, aquelas pessoas que ficarem aqui, né, para a segunda chamada, as pessoas que ficarem aqui na grande tribulação possam estar sendo ministradas pela palavra de Deus e ainda vão ter, né, pessoas que vão estar falando de Jesus através de livros. Então realmente vai ser uma herança, eu acredito que é uma herança que nós estamos deixando. Naqueles dias os seus vídeos serão para edificação de muitos nos dias que a igreja partir. Muitos que não deram valor para o irmão correrão atrás do seu canal no YouTube e chorarão, porque ali conhecerão a verdade. Hoje talvez muitos desprezem o irmão, mas aqueles dias a palavra que saiu da tua boca será como ouro batido e purificado 7 vezes na fornalha, no meio da terra. Depois que partirmos com Cristo, muitos chorarão e não serão consolados, pois não haverá mais o Espírito Santo para consolar. Em seus livros, você diz que as entidades ajudavam na memorização das matérias, né, dos estudos. Eu falo isso em Filho do Fogo, né? Naquele dia serão teus vídeos, né, naquele dia verão os teus vídeos e não necessitarão de ajuda alguma para memorizar, pois a sede será tão grande, Daniel, que todos terão como que memórias fotográficas, armazenando cada palavra que sai de seus vídeos por causa da sede da salvação. A Bíblia fala sobre isso, né? Haverá um tempo que meu povo terá sede, terá fome, não fome de pão, não sede de água, mas da palavra do Senhor, né? A Bíblia já disse isso. Que essa mensagem seja para a sua edificação e que você sinta que valeu a pena lutar e pregar o Evangelho de Cristo. Que a paz seja com o irmão e sua esposa Isabela e que Deus te abençoe. Meu irmão, muito obrigado, sinceramente, essa sua mensagem veio numa hora que eu não estava esperando. Eu vou abrindo os e-mails, né, procurando responder, eu dou minhas prioridades, né, família, amigos, ovelhas, e quando eu vi o seu e-mail, falei, meu irmão, isso aí tocou profundamente, porque é muito gratificante saber que está valendo a pena. E nós estamos deixando sementes aqui. Talvez muitas pessoas realmente desprezem essa semente, mas vão dar valor lá na frente, né? E Deus, ele tem uma mensagem para você através desse vídeo. Presta atenção. Hoje eu vejo muitos irmãos meus que estão perdidos, desorientados, feridos, sem saber para onde ir, ovelhas sem pastor. Muitas pessoas têm escrito para mim, até mesmo são proibidos de assistir os meus vídeos. Tem igreja proibindo de assistir. Pastor, hein? Proibindo ovelha, não vejo o vídeo do Daniel, porque Daniel está complicando a coisa. Claro, eu estou falando do dízimo, eu estou falando contra a prosperidade, eu estou mexendo no bolso dos caras, estou fazendo as ovelhas pensarem. E quanto mais ignorante for o povo, melhor é, né? Então, muitos estão proibindo. Mas aí o irmão pegou e escreveu para mim, Daniel, mas eu continuo vendo, porque está me edificando. Será que eu estou em rebelião? Esse era o conflito dele. Meu irmão, a quem que você serve? A Deus ou a homens? É muito simples, você está aqui para agradar a Deus ou para agradar aos homens? Sinceramente, né? Eu fiz uma opção na minha vida, agradar a Deus. E eu perdi muitos amigos, ou melhor, pessoas que se diziam ser meus amigos se afastaram de mim. Pastores, líderes e tudo mais se afastaram de mim. Então quando você ousa falar a verdade num sistema que lucra com a mentira, é claro que você passa a ser perseguido. Jesus falou que por amor a mim, ou seja, pelos valores de Cristo, você seria perseguido, né? Iam zombar de você, iam te escarnecer, iam te apedrejar, iam te açoitar e mentindo vão dizer todos os males contra vós, por causa da verdade. Então a verdade, ela incomoda, sempre incomodou. Até hoje continuam crucificando a Cristo dentro das igrejas. Até hoje o povo continua dizendo, crucifica. Cada vez que ele faz pacto com lobos, que você sabe que está errado, mas você continua no erro. Meu irmão, agrada a Deus, não agrada aos homens, porque Jesus está voltando e ele vai te perguntar o que você fez com o seu tempo. E você está recebendo a informação, você não é leigo. Deus está te dando a informação através da minha vida, às vezes através de um louvor, através de um texto que você abriu na palavra de Deus, através de uma pregação que você escutou. Deus está falando de múltiplas formas, está usando os seus vasos, está tocando as suas trombetas, e é importante você apurar os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz dele, porque ele está voltando. E ele vai te perguntar, o que você fez? O que você fez com tudo aquilo que você recebeu? O que você fez com os talentos, com o dom, com os recursos? O que você fez, né? Então nós temos que honrar aquele que merece toda a honra, toda a glória, né? Então eu vejo pessoas às vezes preocupadas, mas Daniel, sabe o que é?
Eu sou líder de louvor no meu ministério, eu sou líder de louvor e eu ocupo um cargo de liderança, então se eu continuar desobedecendo a liderança, né, sei lá, vendo teu vídeo, ou falando contra o pastor que está enganando o povo, aí eu vou perder meu cargo. Mas você ganhou a vida eterna, e aí você continua no seu cargo e vai para o inferno. Que opção interessante essa daí, né? Você só tem dois caminhos, meu irmão. O morno não serve, o morno Deus vomita. É sim, sim, não, não. É luz ou trevas, é bênção ou maldição, é verdade ou mentira. Você não pode ficar em cima do muro. Eu estou aqui por causa do cargo. Gente, por causa do cargo que se lasque, a reputação que se lasque, sabe? Está preocupado com o quê? Com o glamour, com os holofotes, com o cargo da igreja? Que se lasque o cargo. Você acha que o demônio respeita cargo? Lembra lá em Atos capítulo 19, os exorcistas judeus ambulantes. Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que adiantava ele falar de Jesus? O que adiantava ele falar de Paulo? Né? O demônio, não adianta, eu não te conheço, e pau nele. Então não adianta, o demônio não vai respeitar o seu cargo, porque Deus vê o seu coração e o mundo espiritual também. Então se você está na igreja por causa do cargo, não por causa de amor a Deus, se você está na igreja sabendo que está tudo errado, mas você continua num sistema podre, corrompido, contaminado, fazendo pacto com lobos, fazendo aliança com lobos para enganar o povo, por causa de manter o seu cargo, manter o seu salário, meu irmão, você vai pagar caro com isso. Deus é amor, mas lembra, Deus também é justiça. Né? É justiça. Guarda essa questão, tá? Enquanto há tempo, né? Nós temos que ter essa sabedoria, né? Então, até hoje eu vejo as pessoas que continuam crucificando Jesus nos altares, crucificando o amor, porque não se fala mais no amor, crucificando a verdade, crucificando a vida eterna, porque não se fala desses valores, não se fala de arrependimento, não se fala de santidade, o negócio é prosperidade, a cura, o milagre, é o avivamento, é só coisa para agradar o seu ego, é só coisa para agradar o seu coração. E eu vou falar hoje para você talvez coisas que não te agradem, mas é o que Deus quer que eu diga. E isso sim vai fazer com que você cresça aos olhos dele e consiga superar as tempestades, consiga superar as coisas. Porque a verdade, ela tem que ser libertadora, não é? Quando você conhece a verdade, essa verdade tem que te libertar. Se ela te aprisiona, meu irmão, alguma coisa está errada, né? Você não está vivendo a verdade. Não basta conhecer a verdade, tem que viver a verdade. Não basta conhecer a Cristo, tem que viver a Cristo. Não adianta recitar versículos da Bíblia se você não vive aquilo e você não tem uma vida de santidade. É oco. Você não tem autoridade espiritual. Os fariseus sabiam tudo das Escrituras. Que autoridade eles tinham, não é isso? Né? Então a verdade tem que ser libertadora. Um pastor do Rio me escreveu contando uma coisa interessante. Falei do irmão lá que fez um e-mail muito carinhoso, mas um pastor e o outro que escreveu dizendo que está proibido de ver meus vídeos, mas continua vendo. Aí está preocupado se está na rebelião. Agrada a Deus, tá? Aí o pastor do Rio, e esse encheu meu coração de alegria também, ele falou: Daniel, eu achei que eu era como Elias, né? Porque eu prego o amor, eu prego arrependimento, eu prego fé, eu prego esperança, eu prego santidade. Eu não estou nessa de prosperidade. Na minha igreja não tem dízimo. Na minha igreja não tem título de apóstolo. Na minha igreja não tem ato profético. Na minha igreja, né, não tem a campanha da prosperidade. Então eu pensei, puxa, eu estou na contramão do sistema. Eu estou sozinho, Senhor. Aí ele achou o nosso canal do YouTube. Falou, que bom, tem mais um. Eu falei, não, meu irmão, não é mais um, não. Tem muita gente, tem muitas vozes que clamam nesse deserto, alertando o povo com a verdade. Eu não sou o único, não. Deus tem levantado muitos a ensinar o povo o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do amor, né? Seja você um instrumento nas mãos de Deus, né? Então esse pastor, graças a Deus, eu fico contente quando eu vejo isso, homens e mulheres segundo o coração de Deus, vivendo a palavra e não enganando o povo, não fazendo da palavra negócio. Terrível isso, nojento isso, né? Tem um asco desse tipo de coisa, né? Então ele ficou todo feliz, né? Que ele pegou, viu, puxa vida, que bom que eu não estou sozinho, né? Muito legal. Eu lembro que quando, no início da minha conversão, houve momentos, talvez você esteja vivendo esse momento, de você se sentir sem valor, de você se sentir deslocado no meio da multidão. E tinha uma canção que falava muito no meu coração quando era entoada nos altares. Eu sou ruim para cantar, então não vou nem arriscar, eu só vou falar um pouquinho da letra e você já vai saber qual que é. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. E aquilo falava muito ao meu coração. Quer dizer, mesmo que as pessoas me julgassem, mesmo que as pessoas me olhassem com desprezo, para Deus eu tinha valor. Isso me fez lembrar de uma história de um professor
muito sábio, e ele tinha um aluno dele que estava assim, com a autoimagem dele muito debilitada, a autoimagem dele estava péssima, então ele procurou o professor, falou, professor, eu não sirvo para nada, professor, eu não tenho mais esperança na minha vida, professor, eu não sou ninguém, sabe, eu sou pobre, eu não tenho valor, eu não tenho conhecimento, eu não sou nada, eu não sei nem por que o senhor dá atenção para mim, professor. E o professor então, sorrindo, sabiamente, tirou o anel da mão, né, um anel de ouro, e deu para ele. Olha, vai lá, vai no mercado e vende esse anel para mim. Mas olha, eu não aceito menos que uma moeda de ouro. Esse anel vale isso, hein? Tem que ser pelo menos uma moeda de ouro. Você vai e vende esse anel. E quando ele foi vender o anel no mercado, todo mundo zombou dele. Ninguém quis comprar o anel. Ah, uma moeda de ouro. Ha, ha, ha. E aí ignoraram. Acharam que o anel era falso, né? Porque valia muito pouco, né? Aí quando ele voltou, ele triste, desapontado, professor, não vendi teu anel. E o professor então sorriu novamente e disse, vamos fazer o seguinte, vamos levar agora para um joalheiro. Vamos levar agora esse anel para alguém que sabe avaliar, né? E quando ele levou no joalheiro, ele falou, mas olha lá, hein? Não vende meu anel, eu só quero saber quanto ele vale. Quando ele chegou no joalheiro, o joalheiro avaliou, puxa, esse anel vale 60 moedas de ouro. Na verdade, valeria mais, valeria 70. Mas eu acho que o cara está com pressa de vender. Olha, eu pago 60, eu tenho que ter meu lucro. Mas esse anel vale 70 moedas de ouro. O menino voltou todo feliz. Olha, professor, vale 70 moedas de ouro o seu anel. E o professor deu a lição àquele menino. Esse é o seu valor. Você não pode, o seu valor e o meu valor não pode ser medido pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que apontam o dedo, que são invejosas de você, que são ingratas por você, que são vampiros psíquicos, que só se aproximam de você por interesse. O seu valor não é medido por esses, que têm inveja, que falam mal de você, falaram mal de Jesus, disseram até que Jesus tinha parte com Beelzebul. Então o valor não é medido dessa maneira. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E querido, meu irmão, minha irmã, você tem valor, não se esqueça disso. Você tem um valor muito especial para Deus, né? Não deixa que o mundo venha ofuscar esse brilho em você, não deixa que as tempestades venham afastar você do amor de Deus, da trilha da justiça de Deus, que nessa trilha te mantém segura, as veredas da justiça do Senhor. Esse é o caminho de segurança. Mas Daniel, como é que eu faço para enfrentar as águas turbulentas, a tempestade? Você não sabe a tempestade que eu estou passando agora. Eu vou te dar uma dica, e essa dica muitas vezes serviu para a minha vida. Então eu tenho o privilégio de poder pregar aquilo que Deus já me deu a honra, né, de poder viver. Então o que eu estou falando para você não é uma balela, não é apenas uma alegoria, é vida, porque tem sido vida para a minha vida. E se Deus me capacita, Ele te capacita também, porque o Espírito é o mesmo. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou aqui dependente de Deus como todos. Dependo do Espírito Santo a cada dia, do renovo das nossas forças e esperança a cada manhã, né? Então eu vou dizer uma coisa para você. Imagina que você tem um barco, e esse barco, para navegar, precisa de um combustível, não é isso? Qual é o combustível do barco? A gente já tem falado isso em outros vídeos. Então o combustível é palavra, oração, adoração. Quando você conhece a palavra, você começa a adorar a Deus, né? E você começa a ter a oração, ter relacionamento com Deus, isso é combustível de vida, né? Então esse conhecimento é o combustível de vida. O povo perece pela ausência do conhecimento. Esse combustível vai gerar movimento, né? vai gerar, digamos assim, energia cinética espiritual, gera movimento, né? Então vai movimentar esse motor. O que movimenta a sua vida? É esperança. A gente tem esperança que amanhã vai ser melhor. A gente tem esperança que amanhã essa tempestade vai passar, então eu vou suportar esse deserto, né? Então, eu tenho fé que as coisas vão mudar, eu tenho amor a Deus e Ele também me ama, e Ele sabe que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Então esses três fatores, amor, fé e esperança, são produtos, né, do combustível. Então combustível, guarda bem a questão para a gente não perder o fio da meada, combustível, palavra, oração, adoração. Combustível faz o motor movimentar. O motor movimenta com o quê? Amor, fé e esperança. Isso te mantém na rota, te mantém em movimento. Mas aí, como é que eu faço para não sair da rota? Aí está o desafio. E aí está o ensino que eu quero trazer hoje para a sua vida. Como se manter na rota, como se manter em pé. Porque o desafio, eu canso de falar isso, não é estar em pé, mas é se manter em pé. E a Bíblia fala sobre isso. Aquele que está em pé, que vigie, fica de olho para que não caia. Quem me acompanha no Snapchat sabe que eu estou com uma batalha com a balança.
Deus tem me dado graça, eu tenho conseguido. Perdi 15 quilos até agora, né? Então Daniel está dando uma afinadinha. Mas a questão não é ser magro, não é emagrecer. É se manter magro, porque é difícil. Então como é que eu me mantenho na rota? Como é que eu me mantenho nesse estribo de Deus? O que eu tenho que fazer? Né? Vamos ver o que... Imagina aqui que você está no meio do mar com esse barco, que tem o combustível e tem o motor. Você está no meio do mar. Só que no mar você não tem referências, né? Você não pode dizer, onde você está? Ah, eu estou perto de um tubarão à minha direita, uma baleia azul à esquerda, e na minha frente está vindo uma onda. Isso não é referência. Eu entendo que tem sistemas de navegação hoje em dia extremamente complexos, sistema de navegação por satélite, bússolas, radares, né? Mas vamos simplificar a coisa. Duas coisas são fundamentais para a sua localização no meio da imensidão do oceano. Latitude e longitude, duas linhas. Latitude e longitude se cruzam. Ali você é o seu endereço da onde você está no meio do oceano. Então, para você não se perder da rota, para você não sair nem para a direita nem para a esquerda, mesmo tendo combustível e tendo motor, mesmo conhecendo a palavra, né, a oração e a adoração, e tendo em você amor, fé e esperança, como é que eu me mantenho na rota? Essas duas linhas, latitude e longitude. Lembra, Salomão tinha tudo isso, mas ele perdeu a rota. Então eu quero que você aprenda a se manter na rota, para que você não saia da rota. E Deus tem me dado na sua graça, na sua misericórdia, né, tem nos capacitado a nos mantermos na rota. Então a gente está no ministério há 18 anos. 18 anos de ministério. É ataque do diabo, ataque da igreja, tentações, lutas, calúnias, boatos, um monte de coisa. E graças a Deus até aqui, Deus tem nos capacitado a nos manter em pé. Porque eu sei que o dia que o Daniel caiu, o diabo me levanta como troféu. Eu sou alvo, né? Então eu tenho que buscar estratégias em Deus para me manter na rota. Duas coisas vão te manter na rota, dois pilares, latitude e longitude. Qual é o primeiro pilar? Você precisa de referências. Referências, precisa. Claro, a principal referência, evidente, óbvio, né, inequívoca, é Jesus Cristo. Você tem que olhar para Jesus, ele é o seu principal modelo, não é isso? Então, primeira coisa é Jesus. Mas você precisa de referências humanas, porque Jesus, poxa, Jesus é Jesus. Né? Então, se eu vivesse na época de Elias, quem seria a minha referência? Elias. Se eu vivesse na época de José, minha referência é José. Se eu vivesse na época de Moisés, a minha referência é Moisés. Se eu vivesse na época de Jesus, referência é Jesus. Na época de Paulo, Paulo. E nos dias de hoje, quem é a sua referência? Para mim, por exemplo, eu vejo Paul Washer como referência, vejo David Wilkerson como referência, por exemplo, tá? Dentre outros aí que de vez em quando eu cito. Então são referências para mim, porque essas pessoas são humanas como eu, e se eles têm conseguido, eu também consigo. Paul Washer tem quase a mesma idade que eu. Você pega um vídeo dele lá de 10 anos atrás, o discurso é o mesmo, não mudou. Ele não fez pacto com lobos, não modulou o seu discurso. Você vê líderes aí, pastores, que antes eram contra a prosperidade. Não, prosperidade é do diabo, porque isso aí blá 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 blá. E agora é conveniente falar da prosperidade. Agora não, agora tem a prosperidade. Se vamos falar de prosperidade, porque quer encher o bolso, né? Quer encher a mala. Né? Então a gente começa a ver mudança de discurso. A palavra é linear. Você não vê alteração na palavra. A palavra de Deus é uma só. Ela não muda. Né? Não muda com o tempo, não muda com os séculos, a palavra continua sendo a mesma, a orientação é a mesma. Você vê, havia antes pastores que, não, eu sou pastor, não, apóstolo era para a época de Jesus, eu sei disso. Ah, mas agora, puxa vida, dá mais prestígio, né? Dá mais glamour, né? Então vamos lá. Antes eram pessoas que amavam e adoravam a Deus com voz, violão e unção. Só isso, um poder tremendo exalava dessas pessoas. Mas agora entrou orgulho no coração, entrou soberba, entrou vaidade. Então agora eu quero shows pirotécnicos, não é mais adoração, é show. Tem gelo seco, tem luzes, tem efeitos especiais, tem fogos de artifício, tem até pentagrama no meio. Então a gente começa a fazer algumas coisas, fogo estranho no altar, né? Então nós temos que nos manter na rota, precisa de referências positivas, referências que não têm tombado, né? Não tem tombado, é pessoas que têm se mantido na rota. Você precisa, essas pessoas serão como farol para você no meio do mar, para que você olhe e possa apontar o caminho. É aqui, é naquela direção que eu tenho que ir, porque se ela tem conseguido, eu também consigo, porque eu já vejo coisas absurdas. Quem me acompanha no Snapchat sabe, gente, eu tenho visto aí, mandam para mim,
Unção da privada. Não estou brincando, não. Unção da privada. A pastora pôs uma privada. Um vaso sanitário no altar. Sabe? Unção da privada. Tem a unção do inseticida. Lá na África, a pessoa joga inseticida ungido na pessoa para matar o capeta. Quer dizer, então tem coisas bizarras. Unção do paletó, do sapato, da meia profética. Então começa a inventar uma série de parafernálias. Precisamos de referências. Referências corretas que continuem nos apontando o norte que é Cristo. E não um norte maluco desse daí, né? Venham fazer com que você rode em círculos e corra atrás do vento. Como é que eu mantenho na rota? Olhando para esses faróis no meio da multidão. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que se mantêm na rota, cujo discurso é linear, cujo caminhar na terra é compatível com aquilo que ele fala. Porque não adianta ele falar uma coisa e ele agir de outra forma. Eu vejo muitas vezes, o pastor tem uma oratória lá, vai lá e apoia político maçom, vai lá e se mete na política, vai lá e quer fazer o ato profético para o avivamento do Brasil, só que ele sabe que a coisa vai piorar. Sabe, ele sabe porque a Bíblia diz que vai piorar e a gente já tem falado exaustivamente isso nos vídeos. Te prepara porque o bicho vai pegar, vai pegar. Se você der uma olhadinha na capa da revista Economist, uma das mais recentes, eu vou mostrar aqui para vocês, vai aparecer o Trump, né? Vai aparecer o Putin, né? Uma aliança entre eles, vai aparecer uma outra pessoa ali que provavelmente vai ser o embaixador ali do Reino Unido e vai aparecer a Le Pen. Essa Le Pen, a candidatura do Trump favoreceu a eleição dela. Provavelmente ela vai ser a próxima presidenta americana. Você repara o que aconteceu? Estados Unidos, Rússia e Grã-Bretanha forjando uma aliança. A economista fica cantando a bola. Até o Simpson consegue prever as coisas. No começo do ano, o pessoal não fica aquele negócio, vamos consultar o pai de santo, né? O pai de Ogum joga búzio, o que vai acontecer? Aí ele falou, não precisa nada disso. Assiste o Simpson. Simpson já previu até mesmo que o Trump seria o presidente dos Estados Unidos. Simpson já sabia. A revista Economist já sabia muita coisa. Como que sabe? Eu acho que eles conhecem algum calendário. Mas como eu falei no vídeo anterior, o que vale é o calendário de Deus, que é o Kairos. O Cronos é permissão de Deus para nossas vidas. O calendário do satanismo está funcionando através do Cronos. A nossa contagem de tempo está funcionando como uma engrenagem. Então essa aliança que a capa da Economist sugere, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia, o que aconteceu com essa aliança mesmo? Puxa, foi a aliança que teve na Segunda Guerra Mundial. Né? Será que vai ter uma terceira guerra? Né? Será que a Coreia do Norte pode ser o gatilho dessa terceira guerra? Então tem muita coisa. E se você observar na capa da Economia, está escrito ali, de volta aos anos 80. Como assim de volta aos anos 80? Eu já cansei de falar para vocês. Lembra do governo do Reagan? Ronald Wilson Reagan. Depois do governo do Reagan, mudou os Estados Unidos. Você pode contar antes do Reagan, depois do Reagan. De volta aos anos 80, foi a época que o Reagan governou. Né? Então nós começamos a ver sinais aí que apontam o final e nós tem que se manter na rota. Não dá para falar tudo num vídeo só. Eu estou deixando aqui uma sementinha porque eu quero que você se mantenha na rota. Não adianta saber quem é o anticristo se você não está preparado para receber a Cristo. Né? Se você vai sair da rota e vai ficar aqui na grande tribulação e o bicho, meu irmão, vai pegar. Minha irmã, se acerta com Deus agora. Então você precisa de referência. Primeira coisa, referências. Siga aqueles que seguem a Deus. Isso eu falo para as minhas ovelhas. Falo para as minhas ovelhas. Se um dia o Daniel deixar de servir a Deus, deixem de me honrar. Honrem a ele. Se eu falar alguma bobagem incompatível com as Escrituras, não me escutem, escutem a ele. Então você vai servir aquele que serve a Deus, porque aquele que deixar de servir a Deus, eu deixo de servir também. Eu rompi aliança com um monte de pastores e líderes que deixaram de servir a Deus, porque eu estou aqui para honrar ele, não para honrar homens. Eu não quero cargo, eu não quero prestígio, eu não estou nem aí para glamour, porque o pessoal me oferece um monte de coisa, dinheiro, isso, aquilo. Eu não estou nem aí para isso. Meu paraíso, meu tesouro está no céu. Né? Então no dia a dia Deus vai trazendo a provisão diária. Né? E isso é o que eu preciso, é o maná de cada dia. Isso me mantém na rota, combustível de cada dia. Né? Então, precisa de referência. Segundo ponto que você precisa ter, silêncio. Silêncio, Daniel? Precisa de silêncio, né? Então, por que silêncio? Jesus, quando ele buscava uma direção de Deus, quando ele queria, por exemplo, escolher os seus discípulos, o que ele fez? Ele vai no monte para orar, no monte silencioso. Né? Jesus ele vai no monte para orar. Quando Jesus ele vai passar por uma grande agonia, próximo à sua crucificação, onde ele se refugia? No monte de novo.
é o seu local de oração, é o seu local de intimidade, o local de silêncio onde ele pode ouvir a voz de Deus, né? Quando Jesus ele vai se preparar para o ministério, o que ele faz? Ele se afasta, ele é dirigido pelo Espírito para onde? Para o deserto, para o silêncio, para o isolamento. O que a Bíblia fala sobre oração? Vai no seu quarto, fecha a sua porta e ora com Deus. Não que oração em concordância não tenha poder, tem, a palavra diz, onde dois concordam na terra está ligado nos céus, é importante, mas para que você ouça a voz de Deus tem que haver silêncio. E hoje nos altares tem muito barulho. Tem muitas luzes, tem som muito alto, tem muito reteté, tem muito grito, muito ato profético, muito... né? E Deus não fala. Porque tem tanto barulho que se Deus estiver falando, você não escuta. Você não escuta porque tem muito fogo estranho no altar. Tem muita contaminação no altar. Então você tem que se isolar. Vai no deserto, tranca a porta do seu quarto, sobe o monte, escuta a voz de Deus. No silêncio você ouve a voz dele. Você precisa de silêncio para não sair da rota. Né? Deus às vezes Deus não fala no barulho. Lembra do cego que uma vez Jesus foi curar? Estava no meio da cidade, Jesus tira o cego da cidade, depois ele curou o cego. Ele não curou o cego no meio da bagunça, ele tirou da bagunça. Olha, vou operar um milagre aqui. Né? Então é no silêncio que você vai ouvir a voz de Deus. É no silêncio que Deus me dá direção. É no silêncio que Ele renova as minhas forças. É no silêncio que eu sei o que Ele quer para a minha vida. Né? Nós temos que retomar esses valores em nossas vidas. Né? Aí você pode estar dizendo para mim, Daniel, para mim não tem mais jeito. Eu me sinto tão sujo diante de Deus, já fiz tantas bobagens, errei tanto, eu me sinto sujo, não tem mais jeito para mim. Sabe, acho que todas as chances que Deus me deu se esgotaram. Eu vou contar para vocês uma história que não é uma história nova, é uma história antiga, ela já foi contada e recontada muitas vezes, mas eu vou repetir para você, né, e para trazer uma referência para a tua vida. E para você que nunca ouviu, presta atenção. Havia um homem muito rico, um grande fazendeiro. Né? Ele tinha uma grande propriedade, muitos bens, muitos funcionários, muitos empregados. E ele tinha um único filho. Mas esse filho não ouvia os conselhos do pai. Não queria saber do que o pai queria orientar. O pai queria orientar, olha, seus amigos, meu filho, só estão com você pelo que você tem, pelo seu dinheiro, pelo seu prestígio, pelo seu carro. Né? Eles não estão com você porque eles te amam, eles só estão com interesse. Ele, não, pai, você não sabe nada, você é coroa, você não sabe. Filho, vem aprender a administrar a fazenda, porque eu não vou estar sempre aqui. A mãe já tinha falecido. E o filho não queria, zombava do pai. Aí o pai, já um pouco mais velho, pegou e falou para o filho, filho, eu não vou ficar muito tempo aqui, eu vou acabar morrendo. E olha, sabe o que vai acontecer? Quando eu morrer, você não vai saber administrar esses bens. Você vai abandonar a fazenda nas mãos dos funcionários que não vão administrar corretamente. Você vai ter que demitir os funcionários, ter que vender a fazenda, vender os seus bens, vender suas propriedades. Você vai perder tudo. E até mesmo seus amigos vão se afastar de você. E quando você estiver sozinho, você não vai ter mais nada e você vai lembrar das minhas palavras. E o filho zombou e riu, gargalhou altamente, falou, imagina pai, isso nunca vai acontecer. Então o pai levou o filho até o celeiro, né? E lá o pai colocou uma forca e uma plaquinha. Se eu estiver certo, meu filho, se essas palavras que eu estou te falando se cumprirem, colocou ali, se essas palavras que eu falei para você se cumprirem, você vem aqui e tem a honra de se matar, você se enforca. Né? Porque você esgotou todas as oportunidades que eu te dei. Né? E o filho zombou e falou, tá bom pai, tudo bem, deixa a forca aí, não tem problema. Então esse celeiro você não vende, tá? Se o seu faltar, você vende tudo, menos o celeiro, que aqui tem a forca que vai te levar à morte. E quem sabe Deus tem misericórdia de você e te leve para o céu. Né? E o filho então zombou e não acreditou naquilo que o pai falou. Né? E depois o pai veio a falecer e lamentavelmente toda a profecia que o pai disse acabou acontecendo. O filho perdeu os bens, né? Teve que demitir os funcionários, vendeu tudo e quando ele não tinha nada, as pessoas se afastaram dele. Você conhece as pessoas de verdade quando você não tem nada a oferecer. Né? Quando você não tem nada. Olha, eu não tenho nada para te oferecer a não ser, né? Eu não tenho ouro nem prata, né? Eu só tenho meu abraço, eu tenho meu apoio, aí você sabe de fato quem está do seu lado, né? Então, o filho ele perdeu os amigos, e aí ele pegou, lembrou das palavras do pai, e ele caminhou lentamente até aquele celeiro, e quando ele chegou diante daquela forca, ele pegou aquela placa empoeirada, limpou, e ainda viu as palavras, se isso acontecer, você vai se enforcar. E ele, pai, realmente, eu errei, puxa vida, se eu tivesse uma outra chance, se eu tivesse mais uma oportunidade, eu teria feito diferente, eu teria te escutado mais, porque os pais amam os filhos, os pais dão conselhos para os filhos, mas nós, pais, envelhecemos,
nós um dia vamos morrer e a lógica é que a gente vá antes dos nossos filhos. E a nossa expectativa é que os nossos filhos ouçam a nossa voz, que é de sabedoria, porque a gente já viveu mais tempo, e que eles possam honrar isso daí, que eles tenham uma vida feliz, né, com base nos conselhos prudentes que nós como pais damos, né? E um dia, quem sabe, a gente mais velho tem um filho aí que seja bondoso e possa enxugar as nossas lágrimas, possa lembrar da hora dos nossos remédios, né? Mas aquele filho desprezou o pai, não quis saber de nada, o pai morreu, e vem um grande arrependimento a ele. Então ele falou, só me resta a forca. E ele foi até a forca, colocou a forca sobre o pescoço, né? E quando ele se atirou, ele sentiu a corda ainda apertando o pescoço dele, mas de repente a viga que a forca estava sustentada era oca. Então ela se rompeu e ele caiu no chão e sobre ele caíram muitas pedras preciosas, ouro, diamantes, rubis, esmeraldas, muitas joias, né? Caíram sobre ele, porque aquela viga era oca, né? E no meio de todas aquelas joias tinha um bilhete do pai, escrito: essa, meu filho, é a sua segunda chance, do seu saudoso pai, que muito te ama. E aquilo ali encheu aquele coração de alegria, porque o pai lembrou do filho. E Deus é assim, mesmo que você ache que não tem mais solução para a sua vida, talvez você esteja pensando da morte como solução para a vida, Deus tem jeito. Enquanto a vida, querido, há esperança, né? Nunca deixe de louvar a Deus, nunca deixe de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por você. Se a gente parar para pensar hoje, nós temos muito mais a agradecer, né, a Deus do que a pedir para Deus. No Salmo 35, de 27 a 28, diz assim: cantem, cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça. Se ama a justiça de Deus, se alegre. Você traz alegria para Ele, e alegria no Senhor é a tua força. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Não quer dizer dinheiro, prosperidade de amor, de paz, de alegria, de esperança, de fé, né? Essa prosperidade, porque isso faz você viver bem, né? O dinheiro não. Quantas pessoas têm tanto dinheiro e são pessoas vazias, né? Que você chega perto e sente até mal, arrogantes, soberbos, altivos, e o dinheiro não traz felicidade. Vocês sabem muito bem disso. E assim a minha língua falará da tua justiça e o teu louvor todo o dia. Que a sua vida, querida, meu irmão, minha irmã que me escutam, seja uma vida de louvor a Deus, de adoração a Deus. Adora a Deus enquanto você pode adorá-lo. Busca enquanto você pode achá-lo, porque Ele está voltando. Ele está voltando e Ele tem uma outra oportunidade para você. Eu fiz tudo errado até aqui, Daniel. Eu errei, eu saí do caminho, eu saí da rota nessa tempestade, eu me perdi. Deus está te pondo no trilho hoje. Está te dizendo o caminho. Fica no silêncio, escuta a voz dEle. Olhe para homens e mulheres que estão em pé, que continuam combatendo o bom combate dos nossos dias. Olhe para os heróis da fé, que erraram, mas aprenderam com seus erros e mudaram a sua visão e continuaram servindo ao Rei dos Reis e pagaram um alto preço por isso. Jesus já disse: toma a tua cruz e me segue, que você possa, né, suportar os cravos na força do Cordeiro, né? E que se você de repente achar que não tem mais jeito, chegar com a corda no pescoço, saiba que Deus faz o milagre e te dá mais uma chance. O filho pródigo teve, você também tem. Então aproveita as oportunidades que Deus te dá no dia de hoje. Não deixa para amanhã, faça hoje. Fala com Deus hoje. Se reconcilia com Deus hoje. Peça perdão para Deus hoje. Sabe, volta ao caminho hoje. Começa a assumir um compromisso hoje. Senhor, eu não quero sair da tua rota. Eu quero teu combustível. Eu quero teu motor. Mas eu preciso das minhas referências. Que essa referência mantenha você na rota. Essa latitude e longitude, né? Referências para você olhar. Claro, Jesus é primeiro, mas você precisa de referências humanas. Paulo diz isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então que você olhe para pessoas que têm conseguido, porque são humanos e falhos, como eu, como você, né? E que você consiga, mais do que tudo também, né, ouvir a voz de Deus no silêncio. Sai de perto do barulho. No barulho Deus não fala. Vai no teu quarto, fala com Ele, mas fala com Ele hoje, antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente, queridos. Lembra de orar pela gente? Lembra de dobrar o joelho, cada joelho dobrado é uma espada que se ergue. E lembra de trazer suprimento a essa trincheira, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.